Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero louvar ao Senhor por todo o corpo pastoral desta casa. Eu tenho ouvido falar muito sobre este ministério. Grandes amigos têm estado aqui, passado por este altar. E por eles eu conheci vocês. Pessoalmente também eu conheci a pastora Vitória, sua mãe, acho que foi num evento do Recarregando, alguma coisa assim, né, pastora? E o Senhor, Ele faz estas coisas, Ele apresenta pessoas. E o reino dos céus é isso. É sobre comunhão, é sobre unidade, é sobre estarmos juntos no mesmo propósito, almejando a volta do nosso Senhor. Normalmente eu sempre estou acompanhada do meu esposo, mas hoje ele foi para o outro lado, eu estou aqui, vim com o meu sobrinho. Mas eu louvo ao Senhor por isso, porque nós estamos aqui para glorificar ao Senhor e receber aquilo que Ele preparou para nós nessa noite. Desejar a todos Feliz Páscoa. É um dia muito importante, porque nos traz à memória o sacrifício da cruz, Cristo na cruz por nós. Eu estou muito à vontade aqui neste lugar, já entrei, nem coloquei meu salto, irmãos. Eu louvo ao Senhor por isso e estou à vontade aqui. Os irmãos encontraram o texto? Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou estar lendo a partir do versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Glória ao Senhor. E respondendo cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu um peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Versículo 25. E ele lhes disse: honestos e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes todas as escrituras e o que dele estava escrito. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe o deu. Oh, glória! Mais uma vez. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos, oh glória, e conheceram, mas ele desapareceu-lhe. Você pode dizer um amém? Então se assente no seu lugar glorificando ao Senhor. Ele é merecedor de toda honra e toda glória neste lugar. Nós estamos diante de um dos evangelhos que vai nos direcionar a história, as ações, os milagres de Jesus Cristo. Quando eu estava orando ao Senhor e pedindo o direcionamento do Senhor nessa noite, o Senhor me fez lembrar deste texto e me fez meditar mais uma vez nestes versículos. Por quê? Porque nós estamos vendo 2 discípulos. Esses discípulos estão caminhando, e no caminho em que eles estão percorrendo, eles estão conversando. Nessa conversa,
de forma específica. Não sabemos as palavras, as frases que estão sendo ditas por eles, mas o texto, a Bíblia nos diz que o semblante que eles apresentavam nessa conversa era um semblante triste. Este dia que está sendo expressado pelo Dr. Lucas, do Evangelho do capítulo 24, é o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, Jesus, quando cumpriu a sua missão, Jesus, quando fez seus feitos, que iniciou-se aos seus 30 anos de idade, e seu ministério durou 3 anos e 6 meses, esse tempo foi suficiente para Jesus resgatar o que havia sido perdido, para Jesus restaurar, mudar a história e o destino de toda uma humanidade. Nós lemos pelos profetas que foram levantados no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que apontam Cristo. Esses profetas se levantavam, dentre eles está Isaías. Isaías profetizou que haveria um servo sofredor, que passaria pelas transgressões, passaria pelas dificuldades. Isaías vai dizer, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías já estava deixando claro, aquele, o Messias, o esperado, através dele, através da ação dele, através da missão dele, todos aqueles que recebessem estariam com a vida marcada para uma transformação, para uma cura, para uma libertação. Esta é a mensagem do Salvador. Eu vim para dar vida e vida em abundância. É tão poderoso que quando os profetas apontam Cristo, eles deixam claro a missão deste Messias. E os evangelhos deixam claro que aonde Jesus passava, aonde Jesus decidia ficar, não havia alguém, não havia uma casa, não havia uma família, não haviam pessoas que quando chegassem perto ou ouvissem as palavras da boca deste homem, não seriam transformadas pelo poder dessa palavra. Não havia. Onde Jesus passava, onde Jesus ensinava, tudo que ele liberava, ninguém ficava do jeito que se apresentava. Oh glória, oh glória, oh glória. Nas próprias palavras de Cristo, Cristo vai dizer isso, é expresso no Evangelho de João. Eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Se estiverem ligados em mim e derem frutos, eu vou poldá-los para que deem mais frutos ainda. Esse Cristo, esse Messias, esse Salvador deixou claro em sua vida que todo aquele que nele crê não iria perecer, mas teria vida. Vida. Oh glória, oh glória. Eu entrei aqui e a pastora estava lendo o texto. Uma mulher sem expectativa nenhuma. Todos olharam, acusando, levaram até Jesus. Jesus vai mostrar para ele o que é para eles nos olhares daqueles que estão acusando, daqueles que estão olhando, e o próprio Cristo, aleluia, vai mostrar para eles o que é o reino dos céus. O reino dos céus não é para quem tem, o reino dos céus é para quem quer, e quem quer sabe da renúncia que é necessária, e para quem quer sabe do compromisso que tem que ter. O Senhor diz: vem, porque de nenhuma maneira deixarei voltar como chegou.
preciso dizer isso para alguém aqui nessa noite. Porque se você fazer uma reflexão na sua vida, você vai entender o poder do Evangelho sobre a sua vida. Se você fazer uma reflexão, você vai entender a história que Ele transformou na sua vida. Mesmo quando você não tinha expectativa, mesmo quando você não tinha esperança. Mas não é mérito seu e nem meu, é a graça que nos encontrou no nosso pior estado. Quando você estava acamado na doença, aí eu vou dizer isso porque o Espírito Santo está falando ao meu coração. Quando você estava perdido, quando você estava lá naquele caminho, a graça olhou para você e encontrou em você a oportunidade de transformar uma vida para o nome dele ser glorificado. Tudo que o Senhor fez e faz é para que o nome dele seja glorificado. Oh, glória! Aleluias! Quem é esse? Os discípulos vão dizer quando na tempestade Jesus acalmou. Quem é esse que tem o poder sobre a tempestade, sobre o mar? Quem é este? Era impossível olhar para Jesus e não crer. Você percebe isso no caminhar de Jesus. Quantas pessoas foram alcançadas? É claro, Jesus vai escolher de forma específica 12 homens para serem seus discípulos. Mas não foram somente esses 12, somente eles, os discípulos. Havia muito mais. Mas esses 12 se tornaram aqueles que caminharam com Cristo em todo o seu ministério. Dentre esses 12, havia os mais íntimos: Pedro, Tiago, João. Tanto que no momento mais crucial da vida de Cristo, quando ele pressente que a morte está chegando, ele decide ir ao Getsemane. Depois de sair do cenáculo com os seus discípulos, Jesus vai ao Getsemane. Quem ele chama para adentrar ao jardim? Pedro, Tiago e João. Ele vai dizer: entrem comigo, e os demais fiquem na porta, fiquem na entrada. Eles entram com Jesus. Jesus olha para eles e diz: orai e velai por mim, porque eu vou falar com meu Pai. Jesus vai fazer uma das orações mais lindas e sinceras, que expressa que Jesus sentia. Porque Jesus vai dizer aos seus discípulos íntimos: a minha alma está profundamente angustiada. Mas mesmo assim Jesus nos dá uma resposta. Se a alma está angustiada, desesperada, aflita, o que eu tenho que fazer? Falar com meu Pai. Ele sente a pressão do que vai acontecer, chama seus amigos e sabe que eles não vão conseguir guerrear junto com ele, mas mesmo assim ele chama e diz: eu estou angustiado, mas eu vou falar com o meu Pai. Oh, glória! Porque, irmãos, a resposta para situações que nos afligem, que nos molda, sabe o que é ainda? É a oração. Jesus sabe, daqui a algumas horas eu vou ser falsamente acusado, vou ser traído, vou ser humilhado, mas antes eu vou falar com o meu Pai. E a oração que ele faz é: Pai, Abba, Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Eu sei, é pressão, mas seja feita a tua. Eu sei, oh glória, o que vai acontecer, mas que seja feita a tua vontade. Eu quero liberar nessa noite para a sua vida, assim como o Espírito Santo liberou para a minha vida, seja qual foi a situação, os seus sentimentos e emoções se aflorando, algo que vai prevalecer sobre a sua vida é a vontade e a presença do Pai. Essa dor não vai parar a sua caminhada e a sua missão. Essa angústia não vai parar a sua caminhada e a sua missão. Esse desespero, essa decepção não vai paralisar você. Ele nos trouxe aqui nessa noite para
glória. Aleluia. Vocês conhecem o texto melhor do que eu, porque Jesus vai passar pela crucificação. Jesus recebe coroa de espinhos em sua cabeça, como forma de zombaria, já que ele se diz rei. Vamos preparar uma coroa. Jesus vai ser flagelado, açoitado, ensanguentado, vai pegar a haste horizontal da cruz e vai caminhar até o Gólgota. Na caminhada, o caminho a qual ele vai pisar os pés são desníveis, o chão, ai, tem pedregulhos. Imagina alguém que foi açoitado levando a haste da cruz horizontal num caminho irregular, mas vai, porque ele declarou: seja feita a vontade do meu. Naquela cruz, exposto a 2 ladrões na cruz, inicialmente zombam, inicialmente olham para ele, só que um vai reconhecer que esse Jesus que está entre eles não é como eles, não merecia aquele lugar. Ele vai olhar para Jesus e vai dizer: me perdoa, oh glória. Ele vai fazer um dos últimos pedidos em oração, e ele está direcionando para Jesus. Jesus diz: hoje estará comigo no paraíso. Na cruz, em meio à dor, Jesus está salvando um pecador. Porque, irmãos, onde o pecado abundou, a graça vai superar. Oh glória. Aonde a acusação abundou, a graça vai superabundar. Aonde a vergonha abundou, a graça vai superabundar. Oh glória, oh glória, eu preciso liberar isso daqui para alguém. Aleluia, o teu passado é experiência. Se você está caminhando debaixo da presença dele, você só vai olhar para trás e vai dizer: obrigada, Senhor. Aonde o pecado abundou, a sua graça. Oh glória. Alguém precisa receber isso daqui, porque a pressão está aí, a acusação está aí, mas há um Cristo olhando para nós e dizendo: vai parar ou vai entender que o teu alvo é Ele? Não deu tempo de fazer o processo de untamento do corpo dele. Não deu tempo de fazerem as cerimônias que fazem para embalsamar o corpo dele. Porque quando Jesus entrega o seu Espírito, o dia já está se findando. E por se findar, não tinham mais como fazer algo, porque sábado estava aí. Um discípulo oculto, José de Arimateia, vai se apresentar e vai dizer: me dê o corpo de Jesus. Porque enquanto uns estão olhando o corpo de Jesus como um corpo qualquer, há um discípulo dizendo: não é um corpo qualquer, eu quero esse corpo em um dos meus sepulcros. Jesus é colocado no sepulcro às pressas, não dá tempo de untar o corpo. É por isso que no terceiro dia, Maria Madalena e as mulheres, você vai ler na Bíblia, antes do amanhecer, antes de clarear o dia, essas mulheres estão indo até o sepulcro, com perfumes e aromatizantes na mão, para terminar de untar o corpo de Cristo. Só que tem uma coisa: quando elas chegam naquele sepulcro, o texto e a Bíblia nos diz que o túmulo está aberto.
E não tem corpo lá dentro, oh glória. Elas vão para servir, elas vão porque elas amam Cristo. Só que algo que elas se esqueceram, não é um domingo qualquer, é o terceiro dia, não é um domingo qualquer, é o dia que Jesus disse que iria ressuscitar. Elas chegam, não tem corpo, Maria chora, se desespera, Maria Madalena não sabe o que fazer. Cadê o corpo do meu mestre? Furtaram, levaram, cadê? Você percebe que vão pagar soldados para espalhar para todo mundo que furtaram o corpo de Cristo, porque ninguém queria que o povo soubesse que o que Jesus disse se cumpriu. Mas tem uma coisa, Maria está chorando, mas aproxima alguém, oh glória, porque nós servimos a um Deus, que é fiel para cumprir toda a palavra. Maria chora, alguém se aproxima, ela não reconhece, acha que é um jardineiro e diz: cadê? O jardineiro começa a falar com ela, e quando ele fala: Maria, não chores, essa voz que me chama pelo nome, não é qualquer voz, eu conheço esta voz. E ela vai dar um brado, e o brado que ela dá é Rabone. Rabone, tu estás vivo. Maria, então faça uma coisa, o que você viu aqui, saia anunciando que eu estou vivo. Maria no começo estava chorando, mas agora está alegre, espalhando uma notícia de uma experiência que ela nunca imaginou que iria presenciar, mas ela presenciou. É aí que nós chegamos no capítulo 24. É nesse mesmo dia da ressurreição que esses dois discípulos estão indo para Emaús. Emaús, um vilarejo, uma aldeia que ficava perto de Jerusalém. Esses dois discípulos estão voltando, falando das coisas que estão acontecendo e que aconteceram. Só que tem uma coisa, eles ouviram falar que Jesus havia ressuscitado, mas não creram. Eles estão voltando para Emaús. Uns historiadores nos dizem que Emaús é uma das moradas desses dois discípulos. Só que tem uma coisa, não é para Emaús que eles têm que voltar. Eles precisam ficar em Jerusalém, porque esta foi a orientação de Cristo. Eles estão indo para Emaús com um semblante triste. Só que da mesma forma que aconteceu com Maria Madalena, que chorava desesperada porque achou que levou o corpo de Cristo, não se lembrou das palavras do mestre, esses dois também estão voltando cabisbaixos, tristes, comentando das coisas que estavam acontecendo. E quem se aproxima à igreja? Jesus. Eu não sei se você meditou neste texto, mas tem algo poderoso aqui neste texto. Porque Jesus não vai interceptá-los quando eles estão saindo de Jerusalém. Jesus vai se encontrar com eles no caminho. Porque no andar até Emaús, muita coisa pode acontecer. Nós lemos aqui neste texto, Jesus se aproxima dos dois discípulos, pergunta sobre o que eles estão falando. Nós lemos aqui, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Eles achando que era um estrangeiro, porque mais uma vez,
Maria não reconheceu. E esses 2 discípulos também não o reconheceram. Eles falam: por acaso você é um estrangeiro? Não ouviu falar das coisas que aconteceram aqui? O quê? Jesus o Nazareno morreu. Os sacerdotes, os líderes religiosos o entregaram para ser crucificado. Eu quero que você imagine comigo a cena, porque nós estamos falando de 2 discípulos que decidiram seguir Jesus, andar com Jesus, e estão desamparados, mas Jesus se apresenta no caminho, porque uma coisa eu aprendo com Ele: Ele nunca nos deixará só, Ele nunca nos deixará desamparados. A nossa mente pode estar confusa, a nossa mente pode se perguntar muitas coisas, mas Ele está presente. Oh, alaia, sou. Por que estão tristes? Tu não está sabendo das coisas que estão acontecendo? E tem uma coisa: disseram que Ele ressuscitou, mas se nós não vimos, como é que sabemos que é de fato isso? Eles tinham tudo para crer, mas não creram. Tinham evidências, porque Maria anunciou. Pedro e João chegaram até ir ao sepulcro e acharam no sepulcro os panos dobrados. Tinham evidência, tinham palavras daqueles que testemunharam, mas ainda não creram. Mas Jesus chegou no caminho da incredulidade. Jesus chegou no caminho do desespero, da aflição, para mudar todo um pensamento. Eu não entendi na área, vou dizer para você receber aqui nessa noite, porque independente do que está acontecendo à sua volta, Jesus vai abrir a sua visão. O Senhor vai abrir a sua audição. Oh glória. Ele vai dar direção para alguém. Oh glória. Ele vai mudar o discurso, pastor, da boca de alguém. Tem alguém dizendo já era. Tem alguém dizendo o médico disse. Tem alguém dizendo a sentença foi dada. Tem alguém que está caminhando desesperado e preocupado. Mas o Senhor nos trouxe nessa noite para nos lembrar: eu estou no caminho. A última palavra é dele. É dele. Só que preste atenção, eu até escrevi isso aqui. Eles estavam indo se esquecendo do que estavam deixando. Eles estavam indo para Emaús se esquecendo das coisas grandiosas e das palavras que Cristo liberou para eles estarem aonde deveriam estar. Mas glória a Deus que Jesus nos encontra no meio do caminho. Glória a Deus, pastora, que o Senhor nos encontra no meio do caminho para desistir, para parar, para aleluia, para dizer isso não é para mim. Glória a Ele, que Ele chega neste nosso caminho, aleluia, para nos mostrar o que estávamos perdendo. Eles estão caminhando, vocês conhecem o texto melhor do que eu, porque eles percebem que o dia está se findando e olham para ele, achando ainda que era estrangeiro, preocupados com o que poderia acontecer com este homem que está caminhando com eles, fazendo essas perguntas, e vão convidá-los a ficar com eles na casa. Até então, Jesus estava respondendo as perguntas e indagações deles, como nós lemos aqui nessa noite. Jesus começou a pregar para eles.
Sabe por que isso aconteceu? Porque era necessário. Jesus vai começar a pregar desde Moisés, desde os profetas, para lembrá-los do que, Nara? Da aliança. Para lembrá-los do que, Nara? Do plano da salvação. Era necessário o sacrifício. Era necessário o cordeiro ser entregue. Oh, era necessário morrer. Porque Jesus vai ensinar aos seus discípulos a ceia: comeis e bebeis em memória de mim, porque quando comerdes se lembrarás da minha morte, porque a morte foi capaz de oh glória, a morte foi vencida por ele. Jesus está pregando, eles estão ainda preocupados, convidam Jesus para entrar na casa. Jesus entra como convidado. Jesus entra como aquele que foi convidado. Só que quando Jesus senta à mesa, ele não vai ser só um convidado. Porque nós lemos no texto, eles sentam à mesa. E por Jesus ser um convidado, eles teriam que servir como um costume deles. Só que quem vai tomar o lugar à mesa é esse estrangeiro que está na casa, convidado por eles. Já que eu fui convidado, já que me chamaram para entrar, aleluia, já que me pediram para sentar à mesa, a mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar que Jesus conhece muito bem, oh aleluia, se sente muito bem. É Jesus que vai pegar o pão, é Jesus que vai estender o pão. Eu imagino aqueles dois olhando para a cena, não entendendo nada. Como é que um convidado se torna anfitrião? Ou como é que um convidado se torna o dono da mesa? Como é que isso acontece? Que negócio é esse? Mas Jesus pega o pão, já que ele teve liberdade, ele pega o pão, estende o pão e começa a orar, dá graça. Porque tem uma coisa que Jesus faz diferente dos outros, aleluia, a oração, a graça que ele, oh aleluia, que ele dá é diferente. Eu imagino os olhos arregalados, eu imagino os olhos se abrindo, a visão chegando, Jesus dá graça à mesa. Eu não sei qual foi a oração que Jesus fez, mas não é a primeira vez que Jesus vai orar antes de dividir o pão. Não é a primeira vez que Jesus vai orar à mesa, mas é a primeira vez que eles veem Jesus ressuscitado diante deles. Oh glória, oh glória. Quando Deus dá a direção, essa visão muda. Tudo que é limitado, tudo aquilo que é pequeno, ele torna grande. Ele tira essa vista e dá visão, ele tira essa perca e te dá ganho. Não queira coisas pequenas de um Cristo que faz coisas grandes. Ele encontrou o perdido, ele encontrou um cansado, ele encontrou um desanimado, entrou na casa. Alguém aqui vai ter uma experiência à mesa com ele. Mesa é intimidade. E eu glorifico ao Senhor porque alguém está entendendo aqui. Porque Ele vai mudar esse direcionamento, Ele vai mudar essa visão. Mas Ele vai mudar quando você estiver à mesa com Ele, na intimidade com Ele. Oh glória, oh glória. Ele vai partir o pão, e o partir do pão dele, jovem, é diferente. Ele parte o pão com amor, ele parte o pão como alguém que sabe servir, ele parte o pão como aquele que sabe quem alcança no simples gesto. Oh glória, aqueles discípulos sabem, dessa forma, desse jeito, não tem outro, não é um estranho
um que está na casa, não é um estrangeiro que está na casa, não é qualquer um que está na casa. Só Ele sabe o que é comunhão na mesa, só Ele sabe o que é partir pão na mesa, só Ele sabe. Ai, a súbria. Cristo abriu a visão, aqueceu o coração. Tudo aquilo que estava nebuloso, tudo aquilo que estava fechado, tudo aquilo que estava, como uma neblina, começou a se abrir, começou a se abrir. Tudo aquilo que estava parado, começou a encaixar. Eu profetizo no nome dele nessa noite. A comunhão que você tem à mesa com Ele, Alamara Súbia, te levará a níveis espirituais mais altos do que você experimentou até agora. Andarabara Súbia, eu quero liberar na autoridade dEle. Ele precisa se encontrar com alguém na mesa. Ele precisa sentar com alguém na mesa para falar no ouvido. Ele chegou, Ele me trouxe e te trouxe aqui porque Ele está sentando na mesa. Ai, alguém iria tomar uma atitude, alguém iria assinar algum documento, alguém iria fazer uma escolha errada, mas Ele nos trouxe nesse culto, Ele nos trouxe nesse domingo para abrir a sua visão e te mostrar esse direcionamento dele. Lá sobre a canaraia, a sébria. Alguém vai começar a perceber, ele não está nessa mesa, eu vou me levantar e vou embora. Alguém vai começar a perceber, ele não está nesse negócio, eu não quero estar no meio. Alguém vai começar a perceber, esse movimento é estranho, eu não vejo paz nisso, eu não sinto a presença dele nisso, eu não vou me envolver com isso. Deus está dizendo para alguém, tu ia cair no laço, tu ia cair, mas Ele nos trouxe aqui porque para Ele, oh glória, você é importante, você é pertencente ao reino. Ele não vai deixar você ir para Emaús, para ficar lá em Emaús desenganado. Ele vai aparecer no caminho, sentou com você nessa mesa, para te lembrar, o teu lugar não é Emaús, o teu lugar, eu sinto Ele na casa, eu sinto Ele aqui, o teu lugar não é em Emaús. Ele partiu o pão, estou finalizando. E daí eu comecei a escrever algumas coisas, porque eu gosto de escrever, porque eu tenho tanta coisa nessa mente de professora, que quando o Senhor fala comigo eu escrevo. Eu escrevi aqui, na mesa Jesus se revela, na mesa Jesus é reconhecido, na mesa algo ordinário se torna extraordinário. Por quê? Dar graças e partir o pão na mesa é comum. Sentar à mesa em comunhão, como numas tradições que fazem os judeus, é comum. Mas aqui Deus está tornando algo comum, ordinário, em algo extraordinário. Porque, pastores, ele não precisa de muita coisa, ele só precisa de uma mesa. Ele só precisa de uma mesa. Na mesa, algo pequeno revela grandeza. Porque quando Jesus parte o pão, nós lemos aqui no texto, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe deu, e abriram-se os olhos. Eu vou liberar isso aqui nessa noite. Quando você estiver, oh aleluia, na intimidade, nesse relacionamento com Ele, Ele estará abrindo esta visão, abrindo esta visão, abrindo esta visão.
Oh glória, você não será influenciado, oh glória, por palavras, por companhias. Tu tem a graça que abrirá os teus olhos. Oh aleluia, você tem a presença que abrirá teus olhos e reconhecerá. Eles reconheceram, só que tem uma coisa. Quando eles reconheceram, ele desaparecer, era só para abrir os olhos. Porque abrindo os olhos, eles iriam se lembrar que Emaús não é para ficar. Eu não sei como ele vai mostrar, mas ele vai mostrar para você não se esquecer da promessa. Ele vai te mostrar para você não esquecer da herança. Ele vai mostrar para você não esquecer, aleluia, que ainda está de pé. Eu queria, por gentileza, pastores, a igreja pode ficar de pé? Então fique de pé. Aí onde você estiver. Oh, alamanda rasobia. Oh, glória. Porque Jesus te utilizou de algo que eles conheciam, que eles tinham intimidade, porque para reconhecer a forma como ele partiu o pão, para reconhecer a forma, aleluia, de como ele deu graças, é só para quem um dia sentou à mesa com ele. Então Jesus se utiliza de algo que eles sabem, da experiência que eles tiveram, para lembrá-los da promessa. A promessa não está em Emaús, a promessa está em Jerusalém.